Oi pessoal, quem vos fala é Juliana Marques, da Comece com Pé Direito, dando início hoje então a um webinar. Um webinar sobre o quê? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Hoje temos um convidado muito especial, advogado e administrador, tá? Professor do nível de graduação, Carlos Vilela, que vai falar então um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, uma resposta, umas 4, 5 perguntas, para a gente entender melhor como que a Lei Geral de Proteção de Dados está sendo vista pelos clientes, pelos consumidores e por todos num geral, não é? Bom, Juliana, né, um grande oi a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui conversando com vocês. E sim, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que foi inspirada nas melhores legislações europeias e americanas acerca da proteção dos dados pessoais, proteção dos dados pessoais da pessoa natural. Então, é natural que com uma quantidade muito grande de dados sendo trocados diariamente em todas as áreas de negócios, em todas as áreas de relacionamento, neste gigante mundo virtual, as principais economias passaram a se preocupar em proteger esses dados pessoais. E essa preocupação, Juliana, ela se tornou ainda mais pujante depois do escândalo de vazamento de dados advindos de redes sociais e que tiveram ainda um incremento de que foi noticiado que esses dados possivelmente podem ter sido usados para fraudar campanhas eleitorais. Então, isso acabou acendendo uma luz vermelha, digamos assim, em vários países, e as legislações europeias e americanas passaram então a regular com ainda mais contundência essa questão da proteção de dados. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi publicada em 2018 e ela tinha por início de vigência, ela tem por início de vigência 2 anos após a sua publicação. E esses 2 anos após a publicação é justamente em 2020. Então a importância da gente estar conversando sobre isso neste momento, porque em agosto de 2020 nós teremos esse início dessa vigência da Lei Geral de Proteção de Dados e uma série de impactos para o ambiente de negócios, seja para quem é empresário, empreendedor, ou nas relações de consumo cotidianas e nas relações comerciais como um todo. Certo, certo. E como que tu acha assim, que a Lei Geral de Proteção de Dados vai impactar no todo nas organizações? Tá. Bom, a primeira questão que a gente tem que compreender é que a proteção de dados pessoais foi guindado a um patamar de direito fundamental. Então, a pessoa natural, como a lei fala, né, ou melhor, o cidadão, para ficar um pouco mais claro, ela passa a ter o direito fundamental à privacidade dos seus dados. E essa legislação, ela trouxe muitos cuidados, trouxe sanções, trouxe práticas de governança, trouxe práticas de compliance, trouxe uma série de critérios para poder responsabilizar aquela entidade, porque é mais amplo do que apenas uma empresa, eu posso estar lidando com uma entidade, seja ela pública ou privada, para que essas tenham cuidado ao tratar dados de uma forma geral. E essa expressão tratamento de dados, ela passa a ter um conceito muito amplo, né? O que é tratamento de dados? Isso é muito importante. Tratamento de dados é recepcionar, enviar, guardar, armazenar, seja no Brasil, fora do país, dados pessoais. E essas práticas, elas trarão mudanças nos processos e na forma de se relacionar com os nossos clientes, que no momento em que eu não estiver ajustado, eu passo a estar fora de uma regra importante de negócios. Né? Isso é muito importante. E eu percebo, a gente comentava aqui antes um pouco de começar a gravar esse vídeo, que algumas empresas multinacionais, inclusive, mesmo antes do início da lei, já estão adequadas. Eu tenho recebido e-mails de comunicados, empresas que dizem, olha, essa comunicação está já adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, porque querem sair na frente mostrando que isso é, de fato, uma vantagem competitiva e é importante para o seu consumidor. Sim, sim. Eu vejo também a Lei Geral de Proteção de Dados como um ativo. Ela vai ser um comércio num todo, né?
Juliana, você coloca, eu gosto muito dessa expressão ativos, porque na economia digital a gente percebe que a quantidade de dados armazenados, a quantidade de contato com os consumidores, ela passa a ser de fato um grande ativo intangível e que tem que ser protegido. É sabido que, especialmente startups na área de tecnologia, muitas vezes acabam alcançando um valor muito alto, mesmo antes de ter um faturamento correspondente àquele valor, porque a perspectiva de valor do negócio é muito grande. Então, qualquer legislação que venha a proteger tem que ser percebida como um desafio, mas também como uma oportunidade de criar ainda mais valor para o seu negócio. Em termos práticos, a gente pode dizer o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz conceitos muito claros e traz responsabilidades. Então, a primeira questão que a gente tem que ter é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para tutelar o tratamento de dados pessoais em território nacional, seja esses dados pessoais armazenados fora do país, mas que de alguma forma correspondam a um cidadão que venha oferecer produtos no Brasil, está sujeito à legislação. Ela traz a figura do controlador. Quem é o controlador? Aquela empresa, aquela entidade que solicita o tratamento de dados, e traz a figura do operador, que é aquele que vai fazer o tratamento de dados. Por exemplo, vamos tentar trazer em termos mais claros, né? Eu tenho uma empresa que precisa mandar e-mail para os clientes, esses e-mails são encaminhados para uma segunda empresa, e essa segunda empresa, então, armazena esses dados, organiza e faz os disparos de e-mails. A lei, de maneira a evitar que eu procure responsabilizar aquele contratado e exima da minha responsabilidade, trouxe a figura da responsabilidade solidária. Tanto o controlador, que é aquele que é contratante, quanto o contratado, que é tratado pela lei como operador, estarão solidariamente responsáveis pela armazenagem desses dados. Esse comentário já faz com que a gente perceba que não basta apenas eu ter cuidado com as práticas operacionais do meu negócio, mas também passarei a ter mais critério para escolher parceiros e fornecedores. Uma outra situação que é muito comum: as empresas crescem num país geograficamente extenso como o Brasil através de representantes comerciais, através de franquias. Elas possuem empresas que tratam da contabilidade, que tratam da área de recrutamento e seleção, e obrigatoriamente, para que se consiga fazer essas atividades, é importante, é imprescindível a troca de dados que são agora trazidos para um conceito legal de dados protegidos como um direito fundamental. Então, só nesse exemplo eu começo a perceber que eu tenho que ter um cuidado maior com as pessoas que fazem o tratamento de dados, sejam eles dentro do meu negócio ou um parceiro de negócio, um franqueado, uma empresa terceirizada que me presta serviço, por exemplo. Uhum. Tá, mencionastes dos agentes, né, que estarão trabalhando na LGPD. Um dos agentes que está se comentando muito é o DPO, né? Que seria... A sigla DPO, ela tem trazido uma curiosidade muito grande, uma atenção muito grande para essa temática, porque ela significa Data Protection Officer. É uma figura de um profissional, ou seja esse profissional uma pessoa física, um empregado ou um sócio que ficou responsável por fazer essa interface entre o usuário de dados, o proprietário dos dados, e a ANPD. O que é a ANPD? Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, o DPO, Data Protection Officer, ou nos termos da legislação brasileira, que é o encarregado de dados, é aquela pessoa, seja ela física ou pessoa jurídica, que vai fazer a interface entre a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, e o usuário titular de dados. Então, ele vai poder receber uma reclamação, uma denúncia ou qualquer depoimento daquele usuário de dados e fazer a interface com esse usuário com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai regular esse setor. Aliás, falando em ANPD, para que a gente não fique com dúvidas, a ANPD, ela é a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
que já nasceu desde a publicação da lei, está prevista na lei, como um órgão federal ligado diretamente à presidência da República e que poderá se tornar uma autarquia especial, ou seja, uma agência reguladora. Essa autarquia especial, como funciona hoje, por exemplo, a ANEEL, a Anatel, a ANAC, ela vai ter essa incumbência de disciplinar as normas e as práticas setoriais para esses tratamentos de dados. E será ela que vai aplicar, por exemplo, sanções, que poderão ser advertências, poderão ser multas muito pesadas, que poderão chegar a 2% do faturamento ou até 50 milhões de reais. Então você veja que a legislação não é uma leizinha a mais, nós temos uma legislação bastante robusta que elevou os dados pessoais à categoria de direitos fundamentais e passa, então, a dar um tratamento bastante importante a toda esta prática de proteção de dados, de troca de dados, de armazenagem de dados que ocorre diariamente nos nossos contatos com sites de e-commerce, com nossos contatos com redes sociais, com nossos contatos com parceiros comerciais, com parceiros de negócio, com prestadores de serviço e inúmeras oportunidades nas nossas relações cotidianas, neste mundo que tem essa visão tão virtual como tem acontecido. Então, de fato, é uma lei bastante importante e que o nosso ouvinte, o nosso espectador, ele tem que estar atento e conhecer para poder ajustar os seus negócios a essa nova realidade que se impõe a partir de agosto de 2020. Então, a LGPD, ela automaticamente vai aumentar relações de trabalho, relações de negócios. Já está aumentando, então, desde da sua elaboração, da sua sanção de maio de 2018, ela já vem movimentando o mercado, as empresas já estão se adequando, empresas já estão, digamos que, estudando para ajudar outras empresas. Mais ou menos assim? Juliana, muito bem colocado. O que a gente percebe nos cursos, nas capacitações, nas consultorias que tenho realizado, é que as empresas estão procurando, primeiro, capacitar, conscientizar os seus colaboradores, porque de nada adianta eu ter um processo totalmente ajustado e os colaboradores não estarem cientes da importância e dos cuidados agora com a proteção de dados pessoais. E estão procurando contratarem consultorias, revisarem os seus sistemas de informática, revisarem os seus contratos jurídicos que possuem os contratos empresariais que possuem com os prestadores de serviço, com o franqueado, com o representante comercial, com a empresa de contabilidade, com a empresa de consultoria, com a empresa de recrutamento, com a empresa que faz a parte de marketing, enfim, com os N parceiros de negócios, digamos assim, para que todos eles estejam alinhados num processo que traduza-se na segurança em que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe, agora ainda mais, né, para o cuidado com dados pessoais no Brasil a partir de agosto de 2020. Isso se refere à mudança de cultura das empresas, de transparência das políticas, né? Como exemplo, a gente vê muito nas redes sociais que nós temos contratos imensos ali que ninguém lê, tu dá um clique, aceita, tu automaticamente aceita que as redes sociais têm acesso às tuas fotos, aos teus dados, a tudo que tu mexe, conversa e tudo mais, e tu nem tem noção do que eles vão fazer no todo com esses dados. A Lei Geral de Proteção de Dados vem para mudar essa cultura, para que a pessoa entenda que os dados são delas e a empresa, digamos assim, não poderia fazer um comércio com ele? Olha, a tua colocação é perfeita, teu exemplo é perfeito, traz um exemplo que a gente acaba vivendo no dia a dia, trocando dados a partir de redes sociais ou a partir de sites onde eu já tive algum tipo de relacionamento. E, de fato, a palavra cultura eu acho que é a chave para a mudança que a lei pretende, né? Então, no momento em que eu tenho, por cultura, entender que os dados pessoais eles poderão ser usados para aquele propósito em que o titular desse dado, aquela pessoa natural que tem esse direito tutelado agora pela legislação jurídica brasileira, ele tem que ter o consentimento expresso e ele tem que ter de maneira clara
o que eu estou autorizando? Qual é o nível de uso que eu estou autorizando para fazer o tratamento dos meus dados pessoais? Então, de fato, eu não só não poderei mais compartilhar dados com outros terceiros em que eu não esteja autorizado, como ainda que eu esteja autorizado para fazer determinado tratamento de dados. Por exemplo, eu fiz uma compra de um produto, eu não poderei passar para a minha área de cartões para que esta aproveite aqueles dados para oferecer cartões a esse cliente, porque eu teria que ter de maneira muito clara, de maneira muito inequívoca, e não naquelas letras pequenas de contrato, né? A letras claras, essa cláusula ela é nula, ela tem que ser o consentimento de uso do dado, ele tem que ser expresso, ele tem que ser inequívoco, ele tem que ser claro. Então não pode ser colocado apenas mais uma letrinha miúda para que a pessoa diga, olha, está autorizando aqui para que a empresa use à medida que se der. Isso é proibido, a legislação traz de maneira muito clara. Ou seja, o titular dos dados, eles têm que ter a total informação acerca dos dados, total possibilidade de acessar os dados, total possibilidade de revogar esta concessão, isso é muito importante. É um critério, é um processo que a gente vai ter que criar, porque muitas vezes a gente passa os dados, mas a gente não sabe como retirar, como revogar essa autorização. E este consentimento ele tem que ser de maneira muito inequívoca para aquela finalidade que eu contratei. Então, por exemplo, sendo bem prático, trazendo de uma maneira prática, se eu passei os meus dados para comprar um produto e esses dados vão ser usados para emissão de uma nota fiscal, ou para que o endereço seja para que eu receba o produto na minha casa, e eu não autorizei que esses dados sejam utilizados, por exemplo, para receber novas promoções, para receber outros serviços, para que, por exemplo, eu tenha uma oferta de um seguro para aquele produto que eu contratei, eu não poderei compartilhar esses dados. Eu só poderei compartilhar esses dados se eu, no momento em que autorizei os dados, eu também consentir para aquelas outras finalidades. Do contrário, esses dados só poderiam ser usados para aquela transação comercial da venda do produto original e não mais compartilhados. Então, tua colocação, retomando a tua pergunta, ela é muito importante, porque é muito mais do que não apenas não autorizar que esses dados vazem ou sejam repassados para terceiras empresas. É ter a autorização expressa, inequívoca e através de um consentimento claro e inequívoco para que os dados estão sendo tratados para aquela afinidade que o titular do dado pré-autorizou. E isso tem que ficar de maneira muito clara. E é essa legislação e é este processo que está sendo agora tutelado de maneira muito contundente, de maneira muito clara, e uma legislação que traz uma robustez muito importante, inclusive com sanções, como já foi dito. Todos os empreendedores, todas as entidades que trabalham com proteção com dados, e basicamente é quase que impensável refletir sobre um ramo de segmento de negócio que não trabalha com dados pessoais hoje, dada a abrangência e a importância. Então essas entidades terão que se organizar para cumprir essas exigências e permitir então esse consentimento, essa revogação e até mesmo a portabilidade. Quer dizer, daqui a pouco eu vou solicitar que esses dados sejam o meu consentimento seja revogado, para que os dados sejam excluídos, para que os dados sejam portados, porque é um direito do titular dos dados ter condições de expressar. E no caso de não cumprimento, eu poderei reportar então à Autoridade Nacional de Dados para que tome uma medida que poderá ser uma advertência, uma sanção a essa entidade que não está preparada. Certo, tá. Falando em mudança, quais seriam os critérios para as organizações se enquadrarem à Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente sabe que são muitos critérios, ela é uma lei bem rígida, um pouco crítica, mas quais seriam os essenciais, assim, imprescindíveis que as empresas não podem deixar de observar? Eu diria o seguinte, para o empreendedor, para o empresário que está nos assistindo, eu diria o seguinte, a primeira coisa eu preciso que a legislação seja percebida e compreendida por todo aquele que trabalha na sua organização ou que lhe presta serviço. Porque eu preciso que as pessoas estejam comprometidas com essa implementação. Do contrário, eu vou ter
mudanças no processo, eu vou gastar com consultorias, eu vou gastar com sistemas e muitas vezes eu ainda vou continuar na vulnerabilidade. Então a primeira questão é criar a cultura da proteção de dados, criar a cultura do cuidado com esse direito fundamental. Essa é a primeira situação. Segunda, revisar os processos. Eu preciso desenhar todo o meu processo. Como é que funciona o meu processo comercial? Como é que funciona o meu processo de contratação de pessoas? Como é que funciona o meu processo de marketing, de tratamento de dados, de banco de dados e mapear processo a processo quais são as etapas, quais são as atividades que eu preciso desenvolver para me adequar à legislação. Essa é a segunda etapa que eu diria que depois de criar uma cultura, mapear os meus processos e ver as vulnerabilidades. A partir do mapeamento dos processos da vulnerabilidade, eu passo para a terceira e mais importante, eu passo a tomar ações concretas. Eu passo a chamar o meu fornecedor e dizer o seguinte, meu fornecedor, vamos fazer um aditivo ao contrato porque nós temos agora que nos acautelar a respeito do tratamento de dados pessoais, sob pena de responsabilidade solidária, e isso é muito importante. Então, no momento em que eu tenho um pequeno negócio, um médio negócio, se eu não me ajustar, há uma probabilidade muito grande de que aquele meu contratante, aquela empresa que quer se adequar, possa até romper o meu contrato. Então, ou eu vou me adequar a uma nova forma de tratar dados pessoais, ou eu poderei perder clientes. Eu posso perder aquele que me contrata, eu posso perder aquele consumidor que compra os meus produtos, eu tenho uma perda. E, principalmente, eu posso ter uma perda de imagem, porque uma das sanções que a lei impõe, além das multas, é a publicização, ou seja, tornar público que aqueles dados, uma vez armazenados por aquela entidade, têm uma fragilidade, ou que aquela entidade não está adequada, o que é um prejuízo de imagem muito grande. Então nós temos que enxergar o copo meio cheio, né? Como a gente vinha falando, vamos enxergar como uma oportunidade de mostrar ao meu contratante, de mostrar ao meu cliente, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, que eu estou adequado à Lei Geral de Proteção de Dados e entregar isso como um valor, ou seja, eu estou mostrando o meu comprometimento na parceria e com isso eu me torno cada vez mais um fornecedor, um parceiro confiável e é isso que as empresas esperam, seja para firmar relações de consumo, seja firmar relações entre empresários, já que a gente sabe que todo negócio, de alguma forma, ele está num ecossistema que se correlaciona com outros fornecedores. E isso é muito importante, sob pena de eu perder negócios e desgastar a minha imagem. Pessoal, lembrando que curtam a nossa página, comentem, dê um like e continuem acompanhando os próximos conteúdos que vão ser desenvolvidos. E para dar então continuidade aqui ao nosso webinar com as nossas perguntas, entrando agora em novos negócios, esses novos empreendedores, o que tu sugere para esses empreendedores jovens que estão iniciando no mercado e já vão iniciar já no cenário da LGPD? Juliana, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas que estão nos assistindo, elas já têm o seu negócio, algumas estão pensando, estão desenvolvendo novos negócios, ou alguns negócios tradicionais estão migrando para o redesenho de atividades, e isso é uma realidade que nós temos vivido. Então, uma das questões que eu penso é o seguinte, quando a gente pensa hoje na palavra da hora, que é a startup, e aí a gente tem, essa palavra acaba trazendo uma série de conceitos agregados. Então, por exemplo, uma startup, via de regra, no conceito moderno de startup, é aquele negócio, aquela empresa que repensou uma atividade e está entregando uma nova solução. E a gente associa muito isso ao uso da tecnologia. E quando a gente associa isso muito ao uso da tecnologia, a gente usa isso, o uso da inteligência, de saber o comportamento do consumidor, da inteligência artificial, que está se falando muito. E isso nada mais é do que a configuração de rotinas, de conhecer a rotina daquele usuário, de conhecer os dados daquele usuário para se adiantar muitas vezes a necessidade. Então, quando eu penso nesse negócio e eu sei que eu estou na iminência da implementação de um diploma tão importante como é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu já tenho que pensar o meu negócio dizendo o seguinte, eu já vou repensar essa atividade privilegiando os fundamentos que a Lei Geral de Proteção de Dados tem criado. Por exemplo, privacidade, o consentimento.
Então, eu tenho que agregar ao meu negócio uma visão moderna de que já traz o cuidado com os dados pessoais, quem sabe técnicas de criptografia, processos, enfim, parceiros, escolher parceiros que já estejam alinhados com esta cultura de proteção de dados pessoais para que eu consiga vender mais um valor à minha startup. Ou seja, eu já estou redefinindo, estou redesenhando a sua forma de pedir um produto, de pedir, como diz, né, de pedir comida, de pedir táxi, de pedir gás, de Sim. pedir serviços, de agregando praticidade ao dia a dia, mas sem abrir mão da proteção de dados, que é fundamental para o desenvolvimento e para a atratividade, inclusive de investimentos para este negócio que eu estou criando, essa startup. Porque vai chegar um momento em que aquele investidor está preocupado com a sustentabilidade, está preocupado com as práticas de governança e compliance na parte de dados, na parte ambiental, e essa questão da temática de dados acaba sendo mais um ponto que, no momento em que eu vou buscar novos consumidores, novos investidores para o meu negócio, eu acabo mostrando que este negócio não só repensou o novo, mas também está adequado a uma legislação tão importante como é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente pode fazer aqui um paralelo a uma legislação lá da época de 90, que foi o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi criado, eu penso que a gente está numa situação muito semelhante agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós tivemos um empoderamento do consumidor. O consumidor se empoderou, ele era e ele é, a legislação, o hipossuficiente nesta relação. Então a legislação trouxe uma série de compromisso às empresas para que tivessem que ter cuidados ao se relacionar com este consumidor. Sim. Na entrega de serviços, na entrega de produtos, no cuidado com aquele produto que vai para uma criança, etc. E o consumidor, que até então muitas vezes acabava tendo até mesmo acidentes de consumo sem ter a quem recorrer, não tinha muito o que reclamar, não tinha voz ativa. O Código de Defesa do Consumidor criou um empoderamento do consumidor. Trazendo para a nossa realidade, penso que a Lei Geral de Proteção de Dados acaba trazendo para aquele titular dos dados agora um empoderamento, porque ele tem uma lei para se socorrer no caso de um vazamento de dados, no caso de um uso não consentido de dados. E esse empoderamento passa a ser um valor que dia após dia passa a ser algo inerente às nossas escolhas. E o nosso consumidor vai escolher empresas que estejam alinhadas a essas boas práticas. Os investidores, que é muito importante quando a gente fala de novos negócios, eles estarão preocupados em saber se esse negócio está alinhado com as melhores práticas modernas, com aquilo que o consumidor está buscando. Sou pena de eu buscar investir em outro negócio. E aí penso que para aqueles que estão empreendendo, estão em vias de empreender, estão revendo essas políticas de negócio, pensar Lei Geral de Proteção de Dados, ela é estratégica. É estratégica para atrair consumidores, para atrair clientes e para atrair investimentos. Bom, então falando de valor, né? Acredito que o insumo, o fato gerador da lei é dados cadastrais, dados financeiros, dados sensíveis, saúde, orientação religiosa, sexual e até mesmo de crianças e adolescentes, né? A lei traz, uma parte da lei fala muito ali da criança e adolescente, né? Eu acho que você toca, Juliana, em dois pontos assim que eu penso que a lei foi muito feliz ao criar artigos específicos para os chamados dados sensíveis e para o capítulo da criança e do adolescente. A primeira questão, indo primeiro nos dados sensíveis, a gente tem que pensar o seguinte: a lei traz, Lei Geral de Proteção de Dados, são dados pessoais da pessoa natural. Só que dentro desses dados pessoais, ela linkou alguns tipos de dados que, pela sua natureza, são tratados como dados sensíveis. E aí ela cria critérios ainda mais rigorosos para tratamento desses dados. E aí você bem pontuou, são dados ligados à saúde, às decisões políticas, né, sindicais,
religiosas, ligados a prontuários médicos. Então, esses dados que dentro do universo de dados pessoais são chamados de dados sensíveis, trouxe um cuidado ainda maior. Então, quando eu penso em atividades como, por exemplo, hospitais, clínicas, laboratórios, partidos políticos, sindicatos, atividades religiosas de qualquer culto, eu tenho que pensar que o relacionamento com este titular dos dados que eu armazeno está guindado a um nível ainda maior. Ele não só é um dado pessoal, que é tutelado pela legislação, mas como é tutelado por um valor ainda maior, que são os dados sensíveis. E um outro ponto que penso que aí foi muito feliz, principalmente para todos aqueles que são pais, que são tios, que são padrinhos, ou seja, que têm menores e que todos os dias acaba assistindo crianças e adolescentes se relacionando com a internet, em sites dos mais diversos, é lembrar o seguinte: se eu de alguma forma tenho entre os meus usuários crianças e adolescentes nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho que pensar que este consentimento, ele não pode partir da criança e do adolescente, ele tem que partir do responsável, e a lei trouxe isso. Então, naquele princípio basilar da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o consentimento, no caso da criança e do adolescente, este consentimento terá que vir dos responsáveis. E isso é importante para todo o universo de entes, de empresas, de youtubers, de pessoas que acabam se comunicando com esse público pequeno, mas que tem uma pujança muito grande na nossa economia, porque ele decide, ele escolhe qual é o canal que ele vai assistir, os produtos que muitas vezes são oferecidos ali dentro e que de alguma forma ele se inscreve naquele canal e acaba recebendo ofertas daqueles produtos, sejam brinquedos, sejam escolas de línguas, enfim, e que são uma série de produtos dos mais variados, produtos e serviços, melhor, né? E que tem por objetivo atingir a este público tão expressivo hoje nas redes sociais, nos canais virtuais, etc., que são as crianças e adolescentes. Eu tenho que lembrar que também eles receberam um tratamento especial pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque as crianças e adolescentes, este consentimento da criança e do adolescente, ele não basta para cumprir as exigências da lei. Eu tenho que receber isso do responsável. Então, eu tenho que ter um cuidado ainda maior a esses dois tipos de dados que dentro do universo de dados pessoais que foram tutelados pela nacionalização, agora tem um tratamento especial, que são os dados chamados sensíveis, aqueles de natureza ligados à saúde, a opiniões políticas, sindicais, religiosas, e também aqueles advindos de criança e adolescentes, porque esta criança e adolescente, na visão legal, ela não tem condições de consentir. Quem tem condições de consentir por ela é os seus responsáveis, como acontece no mundo real, agora também no mundo virtual. Então são questões muito importantes e aí penso que a legislação foi muito feliz, porque a gente sabe que as crianças e adolescentes, elas são um público muito presente neste ambiente virtual que acaba muitas vezes capturando esses dados pessoais e fazendo aquilo que é tutelado pela lei, que é o tratamento desses dados pessoais. Sim. Fazendo um link às redes sociais, você aí que ainda não se inscreveu no canal, deixa o like, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Estamos chegando ao final do webinar e eu queria perguntar para ti, Vilela, uma frase de impacto, o que a lei deixa de positivo para todos nós? O que ela quer nos ensinar com essa mudança de cultura, observar coisas que não estavam sendo observadas, esse comércio inadequado dos dados, que foi o motivo principal da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ter vindo aí, ter dado toda essa atualização e as empresas, né, terem que se adequar. Qual é a tua mensagem final? Olha, Juliana, penso que quando a gente estuda a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente percebe um ganho muito grande para a sociedade,
porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe para um patamar de direito fundamental, e aí direitos fundamentais é a liberdade, é tudo aquilo que nós conquistamos com sucessivas constituições brasileiras. Então, esses direitos fundamentais que estão lá, principalmente no artigo 5º da Constituição, que foram conquistas da sociedade mundial como um todo, muitos anos, a partir de muitos anos, e que são grandes valores constitucionais, agora nós temos mais um. Nós temos a proteção de dados pessoais. Por quê? Porque proteger os dados pessoais significa proteger a intimidade da pessoa natural, significa proteger a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, evitar a manipulação indevida de dados, o tratamento indevido de dados que possam, inclusive, como aconteceu em algumas denúncias, confrontar o grande ganho que a sociedade moderna teve, que é a democracia, que é poder escolher os seus governantes, etc. Então, com isso, a gente tem que perceber a Lei Geral de Proteção de Dados como um grande valor, mais uma grande conquista da sociedade, e penso que aquele empreendedor que for proativo em ajustar-se à Lei Geral de Proteção de Dados e entender que isso é um respeito para com o seu cliente, com o seu consumidor, com aquele titular dos dados em que eu armazeno, que eu trato, que eu envio, que eu recebo, significa não uma limitação à tua atividade profissional, porque a livre iniciativa é um dos grandes valores da Lei Geral de Proteção de Dados, mas como um alinhamento com a expectativa da sociedade, com a expectativa mundial e uma proteção ao titular de dados, aos dados sensíveis, à criança e adolescente, que é uma legislação que acompanha as melhores práticas mundiais, e o seu negócio certamente terá uma prosperidade, terá uma sustentabilidade, terá uma vitalidade muito maior do que se nós continuarmos desrespeitando a legislação e daqui a pouco sermos preteridos por outros fornecedores, como poderá acontecer no caso de inadequação à legislação, além, como a gente já falou, das pesadas sanções, como a advertência, como multas pesadas, em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá, em recebendo uma denúncia, né, interferir e, de maneira coercitiva, aplicar ao meu negócio, prejudicando a minha imagem, prejudicando a relação com os meus usuários, com os meus consumidores. Muito obrigado, então. Agradeço a presença, né, nessa produção de conteúdo, nesse conteúdo rico, recente. Ficamos com a mensagem, então, que a Lei Geral de Proteção de Dados é um ganho para a sociedade, para todos nós. E você aí que não se inscreveu no canal, deixe seu like, nos siga nas nossas redes sociais e continue acompanhando os nossos conteúdos. A gente fica por aqui. Muito obrigada!